Essa daqui é Letícia Shirakin, uma pessoa que tem no YouTube 1.400.000 seguidores, também tem outras redes sociais com muitos seguidores, como no TikTok e no Instagram. E o que acontece é que ela, alguns dias atrás, fez um TikTok, comparando o Black Lives Matter com a Ku Klux Klan. E, obviamente, qualquer coisa que chame muito a atenção no TikTok acaba viralizando. O TikTok ali é uma rede social que viraliza as coisas absurdamente rápido, né? E viralizou e começaram a cancelar a Letícia. E eu tenho que explicar para as pessoas, tanto para ela quanto para os seguidores dela que acham que existe qualquer motivo ou qualquer razão para esse argumento ser verdadeiro, eu tenho que dar uma pequena aula de história aqui. Eu não sou professor de história, mas isso aqui que eu vou explicar está em qualquer livro de ensino médio. Tá? E uma pessoa com uma relevância que ela tem na plataforma, com 1.400.000 seguidores, ou sabendo que tem um TikTok grande, que seu vídeo pode viralizar, tinha que ter um mínimo de responsabilidade. Ela não é uma jornalista, mas todo mundo tem responsabilidade naqueles argumentos que faz. E depois ela fez um vídeo pedindo desculpa, né? Entre aspas. No vídeo de pedir desculpa dela, ela basicamente atacou e disse, olha, já que o Ciro Gomes ou já que o Felipe Neto já fizeram isso e aquilo e ninguém cancelou eles, por que estão me cancelando, né? É basicamente justificar um erro com o outro, o que é um argumento absolutamente absurdo que tu vê um nível de inconsistência, né, no raciocínio lógico de uma pessoa é usar um erro para justificar outro. Mas vamos lá, para as pessoas entenderem aqui, que é o ponto principal do vídeo, tá? E todas as referências vão estar aqui. Por que eu passei o ano inteiro respondendo óbvio sobre o formato da Terra, mas vou responder o óbvio aqui também sobre um tema histórico. O porquê que a Ku Klux Klan não é igual ao Black Lives Matter, e para isso a gente tem que estudar um pouquinho de história. Tudo isso começa, tá, na Guerra Civil Americana. Sim, os Estados Unidos da América tiveram uma das maiores guerras da América Latina. Tá ali no top 3, junto com a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra que o Brasil, né, fez com o Paraguai e quase dizimou, acabou com a população do Paraguai. É um confronto também interessante de se conhecer, né, porque muitas vezes falam, o Brasil é um país pacífico e não sei o que, e ignoram a história da Guerra do Paraguai. Mas a Guerra Civil Americana aconteceu basicamente pelo seguinte, lá nos Estados Unidos, nessa época, entre o século XVIII e século XIX, ali 1800 e alguma coisa, a escravidão teve o seu ápice, né? A escravidão já vinha de muito tempo atrás, tá? Desde que os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, tinha escravidão nos Estados Unidos, mas o ápice mesmo, quando mais teve, foi ali entre o século XVIII e XIX. E o que acontece é que ali a gente vai ver em 1846, na figura ao lado aqui, tá? Em 1846, a gente tinha essa situação nos Estados Unidos da América. Os estados do norte, tá? Alguns estados como free, né? Estados livres da escravidão, os estados do sul como estados onde tinha escravidão ainda. E basicamente aconteceu uma guerra nos Estados Unidos por causa dessa questão. Tiveram outras questões menores, mas o principal nessa guerra foi a questão escravagista, né? Os estados do norte defendendo a posição de que tinha que acabar a escravidão e os estados do sul não, vamos continuar com a escravidão aqui no nosso país, tá? E o que acabou acontecendo? Desses 34 estados dos Estados Unidos, 7 deles se declararam não fazemos mais parte dos Estados Unidos, somos estados independentes agora, e se disseram que são segregados do país, não fazemos mais parte, e aí que começa a guerra. E aconteceu, basicamente resumindo, entre 1861 e 1865, portanto, próximo ali de 1900, tá? A gente não tá tão longe assim. Aconteceram 700 mil mortes nos Estados Unidos, e 700 mil mortes para a população da época, uma parte bem grande da população, por causa dessas questões raciais, tá? Fica aqui uma indicação de um filme que tem no Netflix, tá? Que é um Estado de Liberdade, que fala sobre essa questão, tá? É um filme baseado em fatos reais,
é um filme interessante para quem quiser se informar mais um pouco sobre essa guerra de secessão. E o que acabou acontecendo? A Confederação, que eram esses estados do sul, entrou em colapso, a escravidão foi abolida e 4 milhões de escravos, né, foram libertados. O que mais, gente? O que aconteceu também foi que aí surgiu um problema. Foi aí que surgiu a Ku Klux Klan, tá? Que é um movimento supremacista. Movimento supremacista. Tá aqui, ó. Tirei do Brasil Escola. Isso aqui para vocês. Vocês podem pegar um livro de ensino médio para ir procurar por vocês mesmos. A primeira fase da atuação aconteceu entre 1865 e 1869. E alguns ali botam até 1871. Surgiu logo após a Guerra Civil Americana e promoveu uma intensa violência nos estados do sul dos Estados Unidos, aqueles estados que eram escravagistas, contra aqueles que defendiam os direitos civis para os negros libertos. Que direitos esses? Por exemplo, né, direitos que hoje a gente considera como direitos democráticos. Direito ao voto, né, fornecer os direitos civis para eles serem equiparados à população branca. Também era debatida, olha só, a questão da possibilidade desses negros libertos terem direito a possuir a propriedade privada. E esse debate, né, encheu o saco dos caras sulistas. Por quê? Porque esses caras do sul dos Estados Unidos tinham escravos e viram seus negócios ir por água abaixo. Né? O sistema deles era baseado na escravidão. E o que aconteceu? Né? A Ku Klux Klan, com isso, não queria voltar à escravidão, queria voltar ao sistema que era antes da Guerra Civil. Eles não conseguiam entender esse direito, né? Direito ao voto, direito de propriedade privada. Então, sim, a Ku Klux Klan é um movimento supremacista que queria voltar ao antigo. Para quem quiser ter uma ideia de outras fases da Ku Klux Klan, tem esse outro filme aqui, que esse aqui eu não tenho certeza se está no Netflix, que é um Infiltrado na Klan, tá? Que fala sobre o movimento. Vão assistir esses filmes. Para entender um pouquinho melhor da situação. E para entender a questão racial nos Estados Unidos e por que o Black Lives Matter, que é um movimento esse não supremacista, é um movimento que busca igualdades, né, para os negros. Um pouquinho dessa situação de como o mundo é desigual com relação à raça, com relação a, melhor falando, melhor a cor da pele das pessoas. Tem esse outro baita filme aqui, que não é um filme necessariamente sobre essa questão, mas que fala também, que é o Estrelas Além do Tempo. Tá? Que ele conta a história de 3 matemáticas que foram protagonistas no envio das missões Apollo para a Lua. E essas 3 pessoas, no caso, são 3 mulheres negras e mostra a quantidade de dificuldades que elas passavam por serem mulheres, por serem negras. Tem cenas no filme que são cenas baseadas em fatos reais, no qual tu tinha um banheiro para brancos, o banheiro para negros, tudo lá nesse filme que eu não quero estragar o prazer de tu poder assistir. Esse é o que eu mais recomendo que as pessoas assistam. E tu tem que entender que esse filme é baseado numa história que aconteceu em 1961, cara. 1961 é 70, 80 anos atrás. Muitas das pessoas negras, hoje em dia, têm pais e avós que nasceram nessa época. Ou avós que viveram nessa época e lembram do mundo como ele era naquele tempo. Então, para quem não entende da questão racial nos Estados Unidos, ou no mundo, mas especificamente dos Estados Unidos, afinal de contas, o Black Lives Matter é de lá e a Ku Klux Klan é de lá, recomendo que vá atrás, no mínimo, do que está escrito na Wikipedia. No mínimo, para entender o que é o Black Lives Matter. Né? 1961, gente, os caras tinham que ir em banheiros separados, não podiam usar o mesmo banheiro. E daí tu me... Né, não sei se tu vai ter empatia o suficiente para entender a questão racial lá. Né? Ficaram aqui as recomendações, espero ter trazido um pouquinho de luz aqui a isso. Né? Se algum professor de história quiser espaço aqui no canal para discutir melhor esses temas, tá aberto o espaço, é só falar comigo, me manda uma mensagem, um e-mail, que a gente fala mais sobre isso. Só queria deixar aqui
o registro, né, de que, sim, a pessoa tem que ir atrás. Se ela quer fazer a pessoa ela tem as suas responsabilidades. E daí depois eu vi o MBL passando pano. Ah, mas ela nem é uma pensadora. Não, é uma pessoa que tem influência sobre 1.400.000 pessoas. Então ela, né, tem responsabilidades também. E vocês, como MBL, né, poderiam perguntar, inclusive, para o Fernando Holliday, que é estudante de história, para contar um pouquinho da história para vocês desses casos. Perguntem lá para ele como é que foi. Perguntem para o historiador como é que foi, antes de saírem fazendo, né, argumentações horríveis. Não estou dizendo o MBL fazer argumentações horríveis, mas dessa Letícia aí fazer esse tipo de conteúdo. Cara, é só pesquisar o básico, é só ter um ensino médio minimamente forte ou ter a mínima vontade de ler a Wikipédia para não falar essas besteiras. E, de novo, um erro não justifica outro. Um abraço. Tchau, tchau.